Olá pessoal, bom falar com vocês de novo. Vamos trazer aqui uma série de novidades sobre o Jurassic World Fallen Kingdom. O filme está na fase agora de pós-produção, nós temos muitas coisas interessantes para trazer para vocês. Inclusive, você não vai se arrepender de ouvir até o final, porque nós temos uma série de novidades que ainda não foram veiculadas nem pelos sites estrangeiros ainda de fãs de Jurassic Park, tá? Então, primeiro grande aviso, nós vamos ter muitos spoilers, nós vamos falar sobre enredo, sobre personagens, sobre os dinossauros que vão aparecer no filme. Se você não quer saber de spoilers, saia imediatamente, porque só vai ter spoilers nesse podcast, ok? Inclusive nós estamos gravando ele rapidamente, logo depois do podcast sobre o Mundo Perdido, né, que está dando um resultado muito bom. Nós estamos recebendo um retorno muito bacana dos fãs. E eu tenho a alegria de falar para vocês que quem vai participar novamente é o nosso amigo Juan Jovinski. Ele participou conosco do primeiro podcast, quando ainda se chamava Jurassic Universe, nosso grupo. E ele está de volta, ele sempre participou aqui do nosso grupo, ajudando a trazer informações para a gente, mas sempre nos bastidores. Eu fico muito contente que ele está voltando agora para participar de um podcast e aparecer um pouquinho, porque muito do que a gente coloca para vocês é a informação que ele traz para a gente. Dá um alô aí para a gente, Juan. E aí, galera, tudo certo por aí? Então, estou bem feliz de estar de volta aos podcasts, estou me sentindo Jeff Goldblum voltando para a franquia depois de todo esse tempo. Mas eu achei que agora seria um bom momento de voltar, porque a gente tem bastante coisa para conversar, principalmente agora que o reino tá caído não só no cinema, mas na vida real, né? Porque notícia que é bom, a Universal esqueceu que existe. E eu prometo que esse podcast vai ser bem importante, a gente vai conversar umas coisas bem legais, umas coisas novas, umas dicas, umas indiretas. E várias coisas bem legais sobre o novo filme, sobre alguns rumores, sobre produtos e outras coisas. Então, acompanha a gente aí. Muito bacana ter você de volta. Nós ouvimos muitos comentários no primeiro podcast que a sua voz é parecida com a do André, e as pessoas confundiam. Eu acho que agora ninguém vai confundir mais por dois motivos. Primeiro, porque nosso áudio melhorou muito de lá pra cá, né? E segundo, porque creio que todo mundo já se acostumou com a voz do André. Então, pra mim agora a diferença tá muito nítida. Seja bem-vindo de volta. E quem também está aqui é o nosso onipresente André Correia, falando lá de Blumenau. Dá um alô aí, André. Fala, galera, beleza? Mais um podcast Jurassic Park 4.4. Dessa vez para falar sobre Jurassic World Fallen Kingdom. Finalmente, né, a gente está fazendo um podcast agora sobre o novo filme, com muitas, mas muitas informações. Como o Henrique já anunciou, temos hoje a presença novamente, com muita felicidade, do Juan. O Juan é a nossa maior fonte de informações nos bastidores de Jurassic World Fallen Kingdom. Então a gente vai falar muita coisa que, como o Henrique já falou também, que são spoilers, mas são spoilers muito legais. O Juan é o cara que mais traz informações para nós aqui, pelo menos brasileiros, né, fãs. Ele tem muitos contatos com o pessoal de fora, então a gente fica sabendo muita coisa antecipadamente. Para nós que gostamos de spoilers, é ótimo. Para quem não gosta, infelizmente não vai ser legal ouvir esse podcast. Vamos falar sobre, além do novo filme, do enredo, sobre os produtos, brinquedos, novidades e assim vai. Muito bem, então o tema mais central e geral de todos é o próprio enredo do filme. Através de materiais oficiais, nós já podemos saber algumas coisas a esse respeito. Nós já sabemos que a Ilha Nublar está de volta, nós já sabemos que Owen e Claire estão de volta, nós já sabemos a lista de alguns atores que vão participar e os nomes dos personagens, né? Nós sabemos que nessa Ilha Nublar vai ocorrer uma erupção vulcânica, os próprios painéis mostram isso, todos eles têm essa temática de erupção vulcânica. E aí, Juan? O que você pode trazer de novo pra gente, ou refrescar pra gente a memória acerca do enredo do próximo filme? O principal do enredo do filme é o vulcão, que é uma coisa que a gente já estava especulando fazia algum tempo, e ela foi pensada para o filme anterior. Inclusive, o último mapa da ilha que o John Bell divulgou, tá escrito lá, se eu não me engano, Wastelands, onde tá o
o vulcão, ou seja, era para ser uma área mais parecida com a do livro, com gases saindo do solo e coisas assim. E isso vai ser retomado agora nesse filme. O vulcão vai ser a ameaça que vai acabar destruindo a Ilha Nublar inevitavelmente, como já aconteceu nos livros, mostrando que a natureza vai retomar aquilo que é dela, né? Então vai definitivamente sepultar o parque ali. E com isso os nossos personagens principais, eles vão tentar resgatar os dinossauros, que não merecem ser extintos de novo, né? A Claire vai finalmente, definitivamente ela vai deixar de lado aquela personalidade mais fria dela do filme anterior e vai agora ser toda proativa em favor dos dinossauros. E vão tentar salvá-los e obviamente alguma coisa vai dar errada. E aí vai entrar em cena possivelmente o grande vilão do filme, que especula-se que seja o Benjamin Lockwood, que está fazendo um leilão dos dinossauros da Ilha Nublar. Com certeza, esse leilão, os personagens estão sendo enganados, eles vão acabar resgatando os dinossauros achando que estão salvando eles, mas na verdade eles estão colocando eles nas mãos do Lockwood. Falando especificamente sobre o enredo do filme, é interessante registrar que as primeiras ideias, as primeiras especulações sobre o enredo do filme, elas começaram a tomar luz lá em dezembro, quando foram registrados os domínios dos jogos Isla Nublar Rescue Mission e All Creatures Have Rights. E logo depois, em janeiro, final de janeiro, o pessoal do Jurassic Outpost começou a criar a ideia de que a história poderia girar em torno da retirada dos animais da Ilha Nublar, né, para um outro local. Obviamente, nós conhecendo a franquia, conhecendo a história e com o peso dos livros, começamos a imaginar que esse outro local de retirada para os animais, de retiro dos animais, poderia ser a Ilha Sorna. A maioria das pessoas provavelmente deve ter pensado nisso. E uma das coisas que eu noto, hoje em dia as pessoas deixaram passar um pouco batido, é que o texto que o Colin Trevorrow, né, o produtor, o autor da história, o roteirista, ele usou lá no início, um pouquinho antes, lá na pré-produção, de que essa história seria sobre, né, e se várias empresas começassem a criar seus dinossauros pelo mundo, a opinião pública intervindo para salvar os dinossauros ou não, né, decidindo o futuro dos dinossauros. Esse primeiro enredo, hoje em dia, ele parece que quase que completamente morto, né? A não ser a ideia, talvez, a gente não sabe em que grau isso vai ser usado no filme, da proteção dos animais, né? Outra coisa importante do filme é o novo híbrido, né? Ou os novos híbridos, provavelmente é mais de um. A gente já especulou que seriam as Indoraptores, né, que são a versão Raptor da Indominus, que foi falado no último filme, e é muito provável que exista mais de uma. O novo híbrido aí vai pseudo spoiler, né, para quem já não sabe, ela é basicamente parecida com o Raptor, com os dentes da Indominus, os braços da Indominus, na cor preta e com os olhos vermelhos e cerdas na cabeça e na região dos quadris, assim, bem como se fosse um porco-espinho, mas não tão exagerado. Como eu sei que todo mundo tem muita estima pelo que você diz, porque você tem acesso a informações importantes, eu venho observando o que você diz a respeito do filme há muito tempo. Inclusive, eu gravo no meu computador algumas das suas teorias sobre como vai ser o enredo do filme. E tem uma aqui, que eu gravei, que ela é de julho de 2016, tá? Então tem mais de um ano, que você escreveu o seguinte: tem a abertura do filme, tá? Aí o Owen vai retornar a Nublar por um motivo X, ele encontra a Blue, todos eles são sequestrados pela empresa X e levados para um lugar distante. E aí você diz que vão reutilizar pedaços do roteiro dos Sales que sobraram. Então o Owen volta para a ilha, tem um encontro com a Blue, Rex e Mosasaurus e talvez outros raptores. Uma empresa X do mal ou a própria InGen tá roubando as coisas lá, leva todo mundo para outra localidade onde está o Dr. Wu, e também com outros dinossauros híbridos, como outros Indominus Rex, por exemplo. E o Owen tem que dar um jeito em outro esquadrão de raptores. Né? Essa seria a sua primeira teoria. E tem uma teoria de janeiro desse ano, você publicou ela no dia 8 de janeiro, que já é mais moderna, você estava de posse de mais informações,
que você disse o seguinte: um vulcão ameaça destruir a Ilha Nublar, ou em companhia são chamados para tentar resolver a situação. A opinião pública está dividida, com muitas pessoas querendo que a natureza extermine os dinossauros sobreviventes, enquanto outros dizem que todos os animais têm direitos, e esses animais merecem ser salvos. Ao retornar ao local, a Ilha Nublar, eles acabam descobrindo terríveis segredos, inclusive a presença de outra companhia que vem retirando espécies e material da Masrani. Esse seria o enredo do Jurassic World 2. E aí, essas suas previsões vão se concretizar? O que você acha que tem de verdade aí? Dá pra dizer que, de certa forma, toda essa parte de uma empresa concorrente foi transferida para o personagem do Lockwood. Muito se fala, o Colin mesmo, né, tinha falado, a tecnologia saiu do controle e deu a entender que teriam outras empresas. Talvez até tenha, a gente não sabe. Mas isso de outra empresa, outra entidade está tentando ter acesso às coisas, é o que basicamente o Lockwood vai fazer. Ele quer os dinossauros para leiloar para cientistas, colecionadores, caçadores e militares também, né? Porque provavelmente vão querer para alguma coisa. E é ele que está querendo as coisas. E, lógico, a gente sabe que o Owen, um dos motivos principais que ele vai voltar para a ilha é para salvar a Blue. A opinião pública, não sei, essa parte sobre a opinião pública até eu acho que vai aparecer no filme de alguma forma, porque surgiram vários rumores de que tinha aquela hashtag Save the Dinosaurs, todas as criaturas têm direitos, então eu acho que vão mexer um pouco com isso, sim. Inclusive, a gente sabe que o James Cromwell, o ator, né, que vai interpretar o Benjamin Lockwood, é muito ligado aos direitos dos animais, essa coisa. Então, ele estar nesse filme sugere também que esse tema esteja presente, que tenha sido uma coisa que atraiu ele para isso. Outras coisas, como o retorno para a ilha para pegar alguma coisa, também estará no filme. Em que sentido? A gente sabe que tem um submarino na história. Surgiu o casting lá do piloto, né? E pra que teria um submarino na história? O que uma pessoa faria com um submarino na Ilha Nublar? Não teria muito sentido, né? Na verdade, não tem mesmo. Se você for assim, analisar friamente, o motivo pelo qual eles estão usando o submarino é meio idiota, mas... Assim, tudo indica que eles estão usando o submarino para pegar o DNA da Indominus a partir dos restos que estão no fundo da lagoa da Mosasaurus. E claro que, né, nessa brincadeirinha aí, eles vão encontrar a residente principal da lagoa e vai rolar um estressinho ali entre o réptil marinho e as pessoas. É forçado? Com certeza. Tipo, como que eles não têm o DNA da Indominus, sendo que era uma coisa tão importante que foi batida muito no filme anterior. Mas, né, como é uma cena nova pra franquia, a gente nunca teve uma cena subaquática e uma coisa com um submarino enfrentando mosassauros, é uma coisa assim que soa tão épico, a gente releva, né? Você acha que existe a possibilidade de levar os dinossauros pra Sorna? Ou seriam levados pro continente? Nós vamos ter a Sorna nesse filme ou não? A dublagem foi confirmada, mas e a Sorna? Acabei esquecendo de falar da Ilha Sorna. Voltando à Ilha Sorna, então, algumas pessoas que tiveram acesso a uma história preliminar desse filme e que se confirmou verdadeira depois, conforme as notícias foram surgindo, né, ficaram sabendo que o objetivo era transportar os animais da Ilha Nublar para a Ilha Sorna. E que a Ilha Sorna teria uma apariçãozinha no final. O final feliz do filme, no caso, seria a Blue reencontrando os raptores, a Rex se juntando com uma família de tiranossauros, uma coisa nesse sentido. Eu acredito que isso tenha sido mudado, de alguma forma, até para evitar que seja um final idêntico ao do Mundo Perdido. Os dinossauros felizes lá, a família de Rex também, meio assim, né? Não vamos exagerar. Agora, com o jogo Jurassic World Evolution, dá pra perceber que a Universal tá tentando amarrar e solidificar um pouco mais a mitologia da série, o canon em si. E no jogo da Ludia também já estava se falando sobre um tal Sítio C. Essas coisas pode ser que elas estejam presentes no filme mesmo, com o Sítio C sendo talvez a mansão Lockwood, e as 5 Muertes, as outras ilhas, serem
o destino dos dinossauros, porque faria mais sentido levar eles para essas ilhas que são desabitadas do que jogar eles na Ilha Sorna e ter um risco de superpopulação, por exemplo. Claro que, né, é uma coisa assim meio exagerada, mas poderia ser também. É interessante você falar no sítio C, porque eu me lembro no finado fórum do Jurassic Park Legacy, surgiu uma discussão sobre o que seria o sítio A e o sítio B e o sítio C. Bom, o B a gente sabe que é o Sorna, né? Se tem o B, deve ter o A. A primeira coisa que a gente pensa é que o A é nublar, que seria o principal. Mas acontece que no próprio filme O Mundo Perdido, eles falam que o primeiro parque a ser planejado foi o parque de San Diego. Então isso leva a pensar que o primeiro parque seria o sítio A. Se o sítio B é a Sorna, sobra o sítio C para ser a Ilha Nublar. Então transferir para o sítio C seria transferir para a Ilha Nublar. Eu não sei, você tem uma opinião sobre isso? Sobre essa questão do que é o sítio A, o que é sítio B e o que é sítio C? Eu acho que nesse caso o sítio C ele mais denota a existência de outra localidade da Índia que estaria mexendo com os dinossauros. Também já houveram comentários que num dos roteiros preliminares desse segundo filme a Índia teria uma instalação perto de Silicon Valley, na Califórnia, que é o polo tecnológico, né, do mundo, dos Estados Unidos, mas no caso do mundo, né? Então, pode ser que seja algo nesse sentido que foi mudado e agora talvez tenha alguma conexão com o Lockwood e com o U. Eu confesso que essa história de Sítio C é uma das coisas que sempre me incomodou no fandom do Jurassic. Porque, né, muita gente reclama de que os filmes sempre giram em torno de uma ilha, sempre numa ilha. Como é que a gente vai fazer uma história, os personagens voltarem a uma ilha novamente? Então a gente meio que está começando de novo com um Sítio C. Porque, obviamente, a gente pensa, a primeira coisa Sítio C é uma nova ilha, faz parte do arquipélago. Então parece que a gente não sai do lugar nunca. Mas, é claro, pode ser qualquer outra coisa, né? Mas isso é só uma impressão minha, uma opinião minha. Mas eu acho que a gente pode fugir dessa coisa de Sítio C, de uma nova ilha, de começar uma nova história, do porquê de uma nova ilha, sabe? Então, a gente tem a Isla Sorna ali para explorar. Ela não sequer foi mencionada no primeiro filme, agora no Jurassic World. Talvez tenha um motivo para isso, eu espero que tenha. Então, será legal a gente poder revisitá-la, mesmo que seja para depositar os dinossauros lá no final do filme, mas isso sempre me incomodou. Mas falando a verdade, assim, a Ilha Sorna nesse filme, ela seria meio como para os fãs lembrarem e pararem de reclamar e achar que o Mundo Perdido e Jurassic Park 3 não aconteceram, como volta e meia aparece por aí. Seria uma coisa tipo, olha, a Ilha Sorna existe, ela tá aqui, os dinossauros vão pra lá, tá? Mas agora esqueçam as ilhas, a Ilha Nublar já foi, a Sorna tá em quarentena, agora a gente vai mudar a história. Que eu acho que é uma coisa essencial para um sexto filme que vai vir aí, né? E se duvidar, eu até tenho uma dificuldade imensa de acreditar que vai parar no sexto. A Universal precisa de franquias duradouras. Velozes e Furiosos já tá, né, quase acabando, indo lá pro nono filme agora, né? Então eles vão precisar de outra franquia. Duvido que eles vão abrir mão dos dinossauros assim. Então, eu acho que a franquia ela precisa se reinventar, né? Claro que há formas de se fazer isso. E uma mudança de cenário, seja no continente, uma savana, sei lá, alguma coisa assim, é uma coisa que seria necessária. Me chama a atenção esse detalhe que você falou, Juan, sobre o fato deles terem alterado a história, né, pelo fator nostalgia, porque Colin falou com tanto orgulho lá no início, né, nós temos um arco para 3 filmes, um arco de uma história muito bem escrito, muito bem desenvolvido para 3 filmes, para uma trilogia nova. E de repente a gente vê que esse arco não era tão forte assim, né? Resolvendo fazer mudanças para adequar mais ao que o público quer ver. Isso é interessante, né? Porque o Colin, ele é um bom escritor, ele já demonstrou isso, mas ele tem as suas falhas e a Universal está reconhecendo isso. Agora, a própria Universal também dá muitas mancadas ao longo do processo. Resta saber quem é que vai se sobressair nessa história. E será que quem vai se sobressair tem a melhor história?
esses personagens, o senador, o comprador, não sei o que, eles têm um fator em comum. Todos eles são pessoas ricas, com dinheiro. Ou seja, eles provavelmente são pessoas que estarão presentes no leilão comprando os dinossauros para, sei lá o que eles vão querer fazer com isso. Isso é uma coisa interessante. Eu espero que algumas pessoas realmente consigam comprar os dinossauros e tirem eles da propriedade antes do caos começar, para a gente ter ramificações para o próximo filme também, né? Para ter continuidade essa história. Eu espero que não resolvam tudo ali, assim, e todo mundo não consiga levar nenhum dinossauro porque algum deles escapou no meio do leilão e começou a confusão lá, né? Aproveitando, né, esse papo do fator nostalgia, dos personagens, vou puxar aqui a Blue, né, que é o mascote da franquia agora, e dificilmente ela não vai estar no 3, eu acho muito difícil que ela não continue nos próximos filmes. E também puxando pela nostalgia, agora eles resolveram trazer de volta o Explorer, né? Porque eles perceberam a burrice que foi eles terem feito um pôster com o Explorer, um Velociraptor em cima pro filme anterior e não ter nada disso no filme. Lógico, né, que a gente vai ter que acreditar que o Explorer tá lá bonitinho depois de todo esse tempo, ainda com as letras legíveis, mas ok. E a cena, como já era de se prever, realmente envolve a Blue ou um Velociraptor, mas mais provável seja a Blue, em cima do Explorer, remetendo àquele pôster. Eles acharam que agora eles perceberam que era uma boa ideia para estar no filme, né? E vão reutilizar. Juan, eu me lembro de ter ouvido um rumor há um tempo atrás sobre alguns desentendimentos que o diretor Juan Antônio Bayona, no seu xará, ele estava sofrendo com os altos escalões da produção, que eu entendo que seria o Spielberg e o Colin, que talvez eles não estavam se entendendo muito bem quanto ao tom do filme, ou algumas determinadas cenas. Você sabe alguma coisa sobre isso? Isso é real? Ou você não sabe nada sobre isso? O Bayona, ele é um diretor que tem uma visão bem definida das coisas que ele quer sempre. Assim, ele é bem característico. E, como a gente sabe, a Universal gosta de se meter em tudo. Eles não vão deixar que a pessoa faça o que ela quer, da visão que ela quer. Então, pelo que eu entendo, o Bayona, ele provavelmente estava querendo uma coisa mais artística, visualmente, mais estilosa, assim, que destoaria um pouco do estilo mais normalzinho, né, digamos assim, que todos os Jurassic Parks não tem, assim, um estilo bem característico de filmagem, assim, de corte, pelo menos pra mim, assim, eles são normais, né, não tem nada, assim, estiloso. E o Bayona, ele gosta dessas coisas, de cortes diferentes, de coisas... apela muito pro visual, né? Mas não o visual em questão de efeitos especiais, mas visual de cores, de estética mesmo, né? E a Universal não tava querendo muito isso. E também, pelo que eu soube, o Bayona mesmo, ele escolheu alguns dinossauros pro filme que ele queria na história, né? E a Universal também, essa é uma coisa que a Universal se mete, então é aquela história. O cara pode querer os dinossauros de volta, a Universal vai falar, não, você não vai colocar isso daí de volta no filme, porque eles morrem de ódio, né? Até hoje. E é mais nesse sentido, mas não acho que seja nada prejudicial, assim, eu acho que ele estava brigando por coisas boas e que no fim das contas eles devem ter chegado a alguma concessões entre eles, né? Nada assim prejudicial, porque as filmagens ocorreram bem rápidas, bem orgânicas, não teve assim problemas aparentes. Parece que aconteceu tudo muito natural, então ele deve ter brigado por coisas mais burocráticas mesmo. Pelo menos o ponto positivo é que a Universal parece estar preocupada em amarrar melhor os pontos, como eu já disse antes, né? Falando, olha, a Sorna tá aqui, o arquipélago das Cinco Muertes ainda existe, a Blue e a Rex não morreram, o Malcolm tá fazendo sei lá o que da vida dele que ele tá fazendo agora, né? Boatos que existem planos de trazer o Grant e a Sattler pro terceiro filme também, né? Talvez até os 3, quem sabe. Então nesse caso a gente já entra no próximo tema, que é o tema dos personagens. Você tá falando aí que existe esse plano, né? Ou pelo menos existe um rumor de um plano da Universal de trazer de volta Alan Grant e Ellie Sattler
pro 6º filme da franquia, que seria o terceiro Jurassic World. Essa informação, ela é puro rumor ou existe alguma coisa de sólida embasando ela? Então, vamos lá, começando por dizer que esse filme, ele teria uma história completamente diferente, né? Na época que o Colin estava falando sobre a competição das empresas, blá blá blá. Só que a Universal percebeu uma coisa muito óbvia. O filme anterior fez sucesso, mas por quê? Nostalgia. Então, o que é que eles resolveram fazer? Ao invés de começar uma história do zero, né, com novas ramificações, resolveram puxar as coisas lá pro passado, ligando com Jurassic Park 1, né? E a história é mais relacionada aos personagens antigos mesmo. Com isso surgiu Benjamin Lockwood, que tem afinidades com Hammond, a gente sabe, né? E sei lá o que andou fazendo, talvez ele estivesse até por trás da InGen e do Ludlow, e a gente nem sabe, né? Vamos ver ainda. Henry Wood volta, que agora é o principal nome, né? Que remete ao passado, e o Malcolm. Sobre os personagens, é interessante notar que as filmagens já acabaram, né? Mas ainda nós estamos recebendo uma atualização de personagens, de atores, melhor dizendo, né? E as suas funções correspondentes no filme. Não sabemos os nomes dos personagens, mas essa semana, ou semana passada, foi anunciado uma atriz que ela fará uma senadora no filme. E é interessante que surgiu um rumor de que o Malcolm seria processado, ou teria que depor, alguma coisa assim. Né? Então é legal tentar imaginar o Malcolm, né, a personagem do Malcolm, com seus discursos, com suas teorias, envolvido numa questão política. Né? Tem muito a ver com o personagem dele. Eu confesso, né, eu sempre falo que eu não gostei da notícia do retorno do Malcolm, não pelo personagem em si, mas eu estava achando de que o ator poderia, né, o ator poderiam ter uma presença muito forte no filme, né, e desvirtuasse um pouquinho a história em função do peso do ator, né? Mas agora tentar imaginar o Malcolm numa situação onde ele tenha que dar declarações de acordo com o personagem dele, e a gente já sabe, né, até pelas palavras dele, de que o discurso dele, de que o roteiro dele foi muito baseado em cima do que tem no primeiro livro, isso já foi muito animador. A gente já sabia que o Malcolm ia retornar, quer dizer, a gente sabia de uma sinopse que veio a ser confirmada no decorrer do tempo, né? A gente sabia muito antes que envolvia um vulcão, a gente até deu umas diquinhas lá no grupo, bem antes de essas coisas se confirmarem, e essa sinopse incluía o retorno do Malcolm. Só que nela, o Malcolm, ele teria uma participação maior do que parece ter. Parece, a gente não tem certeza se ele realmente tem uma participação tão grande assim, porque ele filmou uma semana. Mas uma semana pode ser um screen time de 8 minutos ou pode ser de 20, vai saber, né? Depende do quanto foi filmado. Mas, spoilers, nessa sinopse que a gente já sabia lá desde o ano, acho que começo do ano, ou ano passado ainda, a gente já tinha ouvido falar sobre isso. O Malcolm, ele teria uma participação bem grande e inclusive ele estaria junto com a equipe pró-dinossauros na ilha. Mas ele assumiria um papel de anti-herói ao fazer alguma coisa que trairia o movimento, talvez, mas não no sentido de ele virou um vilão. Ele faria alguma coisa ao perceber que essa ideia, ou a ideia, sei lá, que a Claire vai ter, é uma loucura, ou não faz sentido. E agora surgiu um rumor de que o Malcolm estaria numa cena de julgamento, mas não ele sendo julgado. O julgamento provavelmente seria da Claire, ou do resto da Masrani com a InGen, e o Malcolm apareceria como testemunha expert em casos jurássicos, né? Ele falaria sobre as suas experiências do passado. É uma cena que, pra mim, faria muito sentido e seria meio orgânica até, não seria forçado, nossa, olha aqui o Malcolm, né, aparecendo, caindo de paraquedas na história que não envolve mais ele. Mas seria legal.
Falando especificamente sobre o Malcolm ter que dar explicações ou algo relacionado à corte, né, norte-americana, decidindo o futuro da ilha e tal. Essa semana eu tava pensando, logo depois que eu soube da notícia dessa personagem, de uma senadora, eu fiquei imaginando personagens clássicos como, né, além do Grant, da Ellie Sattler, mas já pensaram se no público assistindo essas discussões estivessem o Tim, Alex? Seria uma boa forma de trazer personagens antigos de novo, mas sem precisar dar tempo de tela para eles, né? Outra cena que pertence à sinopse anterior, mas que eu tenho quase certeza que deve estar nesse filme, porque eles seriam idiotas de não colocar, seria uma cena de discussão entre o Owen, a Claire e o Malcolm. Nessa discussão, o Malcolm diria que a Claire é uma idiota, pela ideia de querer salvar os dinossauros ou ir à ilha e tal, e o Owen um retardado por ter afinidades com o Velociraptor, e inclusive ele falaria sobre falaria que o Owen não sabe nada, ele pensa que sabe alguma coisa sobre os Velociraptors, mas não sabe, porque ele só teve contato com aqueles que eram mais dóceis, né, mais domesticados, e nunca viu eles em ação realmente, como o Malcolm viu 2 vezes. E é uma cena que eu acho bem legal, assim, pra se ter no filme, bem, bem importante manter ela, e espero que eles tenham sido espertos o suficiente para manter ela. Poxa, Juan, muito bom. Se realmente esse cenário que você pintou pro retorno do Malcolm acontecer dessa forma, ou de uma forma muito semelhante, vai ser excelente. Eu acho que o filme realmente vai ser um filme bem escrito. A grande dificuldade de trazer esses personagens anteriores é justamente justificar o retorno deles. O caso do Grant, trazer o Grant de novo para Sorna no Jurassic Park 3 foi meio forçado, né? O Malcolm, ele foi levado a Sorna para resgatar a namorada, foi uma história um pouco melhor contada, mas mesmo assim é um tanto forçado. Então trazer esses personagens é sempre difícil e dar um motivo para que eles retornem a um ambiente onde eles com certeza não querem voltar. E essa cena do julgamento seria realmente uma forma muito crível de trazer o Malcolm de volta. E é uma saída excelente. E o que você falou sobre o desentendimento dele com Claire e Owen também faria todo sentido e seria até uma espécie de uma homenagem ao grande Malcolm original do primeiro filme e do primeiro livro também, que é o cara que ficava apontando e dizendo: isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, por isso e por aquilo, né? O chato, o boneco ventríloco do próprio Michael Crichton, que tá ali para colocar as ideias do autor, né? Então ele pode aparecer nesse novo filme realmente, e faz todo sentido que ele apareça, dizendo: parem de usar os dinossauros para caça, para consumo de carne, para atração turística em parque temático, para tudo isso. E também, ao mesmo tempo, a crítica dele serve para falar: ei, Claire, ei, Owen, parem de querer preservar esses animais, parem de querer controlar esses animais, que é o que o outro lado vai provavelmente tentar fazer, né? Proteger esses animais. Esses animais são um estupro do mundo natural, como ele disse no primeiro filme, né? Ele também disse no primeiro livro. Então, o discurso dele, ele é muito forte e vai contra as duas vertentes, os dois lados dessa história. E isso é muito bom. Então, se souberem colocar ele dessa forma no novo filme, vai ser uma saída muito inteligente, vai ser um roteiro muito inteligente. Infelizmente, as teorias dos fãs normalmente são bem melhores do que a gente acaba vendo na tela. Então, tomara que dessa vez a gente acerte. Eu acho que seria muito legal o Juan falar um pouco sobre o personagem do Henry Wu. A gente sabe que ele volta nesse novo filme e ele tem uma ação um pouco obscura, a gente não sabe exatamente o que ele está tramando, com quem que ele está tramando. É muito provável de que ele esteja mancomunado com o Benjamin Lockwood, né? Então acho que o Juan pode falar também um pouquinho, se puder, das teorias de novos híbridos, de criação de novos híbridos, onde pode ser o laboratório novo dele. Eu acho que o Juan tem umas informações que seriam muito legais, se for possível, né, falar agora. Ele é um dos personagens mais importantes desse filme, porque ele tá por trás dos híbridos e ele tem afinidades com Lockwood. E aparentemente, spoilers, o laboratório dele fica debaixo da mansão ou na propriedade ali do Lockwood.
E provavelmente vai ser da onde o caos vai começar na tal da propriedade, né? E outros spoilers, possivelmente o Henry Wu não morre nesse filme e a Universal quer que ele seja o fio condutor para o terceiro. Caraca, pessoal, e o Benjamin Lockwood, o Colin Trevorrow e o Bayona jogaram uma grande surpresa agora nas nossas caras, né? Porque quem poderia imaginar que o John Hammond, a essa altura, seria revelado que o John Hammond teve um sócio lá no primeiro parque, lá no início da Engine, na criação da Engine. Para quem curte os livros, para quem conhece os livros, consegue fazer uma ligação, né? Porque a gente sabe do Atherton lá no primeiro livro. Mas a essa altura do campeonato, onde a gente tem uma nova história se formando, uma nova trilogia se formando, com alguns elementos da trilogia anterior, fazer essa ligação com o primeiro filme foi para mim foi uma surpresa muito grande, mas assim foi uma surpresa muito agradável. Eu caiu bem para mim. Agora a gente só precisa saber um pouco mais da personagem, né, do Benjamin Lockwood. Ele tem, claro, a gente já fica sabendo que ele tem umas intenções um tanto quanto duvidosas e malignas, mas foi muito legal para mim essa interação que eles fizeram com o filme anterior e com o personagem John Hammond, principalmente. Para quem não se lembra do livro ou não leu o livro, ou muitas vezes leu o livro, mas não prestou atenção exatamente nesse trecho, porque é o tipo do trecho que as pessoas normalmente passam batido, né? Justamente fala do Atherton, que seria um sócio do Hammond, para trabalhar com esse material genético fóssil para trazer esses animais à vida, né? Que o Atherton seria um geneticista, e o Hammond entrou com aporte financeiro e os dois juntos foram idealizando toda essa questão da clonagem dos animais para produzir o parque, né? E eles começaram inclusive com aquele elefante em miniatura que o Hammond usava e tudo. Isso tudo é muito interessante e parece que o Lockwood apareceu mesmo baseado nesse personagem, né? O Atherton, ele não tem nenhuma participação importante no livro. Ele, inclusive, no trecho em que ele é citado no início do livro, inclusive se menciona que logo depois que ele e o Hammond estavam trabalhando na questão da clonagem dos dinossauros, o Atherton falece, né? Então realmente ele não participa do livro. E mais lá no final do livro é mencionado que o Dr. Henry Wu era um pupilo, aprendiz, aluno do Atherton, né? Então essa seria outra ligação aí entre os personagens. E ia ser muito interessante se o Lockwood surgisse exatamente para preencher esse espaço. Se for isso, eu só teria uma reclamação a fazer, que é o fato deles não conservarem o nome do livro e criarem um personagem à parte. Eu acho que seria muito bonito, uma homenagem ao trabalho original do Crichton, manter o nome do personagem. Como eles usaram um nome diferente, talvez isso indique que não é o mesmo personagem, né? Existem algumas semelhanças, mas podem haver diferenças também. Muito bem, e com relação aos dinossauros? Os 4 filmes que nós tivemos até agora tiveram Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor e Parasaurolophus. Então é muito provável que esses 4 apareçam de novo. Nós já sabemos que vamos ter a Rex de novo, aquela personagem do primeiro filme que apareceu de novo em Jurassic World. Tudo indica que a Blue estará de volta também. Nós temos imagens de um Stygimoloch, não é isso? Que mais? Você lembra de mais algum, Juan, que já tem a aparição confirmada no filme? Finalmente um dos assuntos mais importantes para se falar. Nós vamos ter a Blue e a Rex de volta, porque a Universal obviamente percebeu o potencial delas como marketing, né? A Blue virou basicamente o mascote dessa nova trilogia. E a Rex tem toda a sua importância e a gente teve um gostinho dela no filme anterior, né? E agora ela vai voltar. Além dela temos a Mosasaurus, que vai voltar também, né? Outra que fez bastante sucesso no filme anterior e seria meio idiotice não trazer de volta, né? Pelo menos eles, com a volta, Ilha Nublar e pra irem mexer na lagoa, até tem um certo sentido lógico. Temos os Stegosaurus, o Triceratops, temos também, se eu não me engano, tem uma foto de algo que parece ser um Ankylosaurus. Parece, não dá pra saber. Tem uma coisinha no chão lá, talvez não seja.
Mas, enfim, se ele voltasse também não faria sentido, considerando outro filme. O Apatosaurus provavelmente vai voltar, pelo menos em esqueleto, né? Não, minto, tem um esqueleto de um Brachiosaurus no filme que a gente viu por algumas fotos. Mas o Brachio físico mesmo eu acho bem difícil. Como nova adição, a gente tem o Stygimoloch, que parece que vai ser um dinossauro bem importante, porque ele vai estar bem presente no merchandising do filme. Parece que talvez ele tenha alguma relação com a menina, com a criança lá, que é a Lucy ou Maisie, a gente não sabe o nome final ainda dela. E sobre outros dinossauros, outros 2 dinossauros que são bem famosos, principalmente entre os fãs de Jurassic, só que eles são renegados eternamente na franquia, mas que agora tem rumores até fortes que eles estarão nesse filme, são o Carnotaurus e o Baryonyx. E eu também espero que os 2 realmente apareçam, porque faz tempo que a galera pede, todo mundo, qualquer pessoa que saiba mexer com rede social vai ver que esses 2 nomes aparecem direto. E a galera tá querendo, e quando surgiu o rumor também, a galera foi bem receptiva. Então eu espero que os 2 estejam realmente na franquia e sejam bem aproveitados, né? Assim. E vale lembrar que a Universal pretende que esse filme seja o filme com o maior número de dinossauros em tela, dentre todos da franquia. Isso pode tanto significar o maior número de novas espécies ou dinossauros ao mesmo tempo, né, aparecendo. Falando sobre tiranossauro, o Juan tem alguma ideia ou alguma opinião de que talvez a gente possa ver outros tiranossauros nesse filme, além da Rexy? E falando da Rexy também, né, vazou uma foto do qual a gente já viu ela aprisionada, então ela vai ser capturada para ser levada a algum outro lugar. Só não sabemos se será levada para a mansão ou para, né, eventualmente para a Ilha Sorna ou algum outro lugar. Outros tiranossauros, né? Aparentemente tinha um planinho aí de mostrar alguma coisa com outros na Ilha Sorna. Mas eu acredito que isso tenha sido removido do filme e não vai aparecer. Só vai dar a entender porque para não tirar o foco da Rex em si, né? Mas vamos ver. Eu acredito que eventualmente, pelo menos a Rex deve aparecer só agora nesse filme e não deve seguir no terceiro. Até porque ela já é um dinossauro bem velho, já fez tudo o que tinha pra fazer na franquia, e seria legal um novo tiranossauro mais jovem, mais enérgico, e deixar ela seguir a vida dela lá, o resto da vida dela que ela tem ainda, né? E uma coisa que me ocorreu agora, vou aproveitar o gancho, né? Talvez, não me acusem depois se estiver errado, mas talvez tenha um novo tipo de anquilossauro nesse filme. Anquilosaurídeo, melhor dizendo, né? Não anquilossauros. Um outro tipo de anquilossauro. Vamos aguardar e ver. Olha, sobre o Stygimoloch, é notório de que ele tem uma aparência mais interessante do que o Paxephalosaurus, mas é bastante estranho que a franquia troque um dinossauro por outro semelhante. Eu acho que o Paxephalosaurus tem uma participação muito interessante no segundo livro do Crichton. Isso não foi explorado nos filmes, e parece que agora nós teremos uma cena interessante com um animal desse tipo, e ao invés de usarem o dinossauro que tem no livro e que já apareceu no filme, eles substituem o Paxephalosaurus pelo Stygimoloch. Isso é estranho. Eu não me incluo no grupo de fãs que existe, que quer ver uma diversidade gigantesca nos filmes, né? Eu não tô nesse grupo. Eu acho que é interessante ter 5, 6, 7 espécies e que elas sejam muito bem exploradas pelo enredo. Eu não acho que a gente deva ter um acréscimo de espécies só pelo acréscimo de espécies. Eu acho que a franquia tem adicionado muitas espécies de forma inclusive desnecessária. Como eu comentei no podcast sobre o Mundo Perdido, tinha o Mamenksaurus, que poderiam ter permanecido com o Brachiosaurus ali naquela cena, mas colocaram o Mamenksaurus, aí depois num filme seguinte colocam o Apatosaurus.
entendeu? Eles ficam trocando os saurópodes toda hora, eu acho isso desnecessário, né? Eu acho que fica difícil explicar, do ponto de vista de ficção científica, fica difícil explicar onde eles encontram o DNA de tantas espécies, né? DNA viável. É uma coisa difícil de acreditar, né? E quanto mais concessões você faz, menos crível fica o filme e menos interessante ele fica também. Um dos outros dinossauros que podem estar integrando esse filme, segundo fortes rumores vindos do Havaí, e que depois ganharam um certo pezinho com outras informações que a gente sabe relativo a produtos e coisas do tipo, é o Pachyrhinosaurus. Ele é um dinossauro que já é famosinho assim, para os fãs de Jurassic Park, porque ele foi uma das melhores figuras de brinquedo que a Hasbro fez durante todo o tempo que eles tiveram a licença. É também um dos novos dinossauros que foi apresentados na Jurassic World Exhibition, e ficou com um animatrônico bem legal, preto e tal, assim, ficou bem bonito, bem estilo da franquia mesmo. Tanto que a galera foi bem receptiva com ele. Talvez, inclusive, por esse motivo, a Universal tenha pedido para colocar ele no filme. E esse dinossauro ele é um pouco famoso também, porque ele apareceu no último Caminhando com Dinossauros, 3D. É bem conhecido pelos registros fósseis. E seria bem legal se ele tivesse no filme. Supostamente, como spoilerzinho, a cena em que ele apareceria seria uma cena que o Owen estaria escapando da lava e seria confrontado por um Pachyrhino em pânico por causa da lava, né? Por causa do vulcão, os dinossauros estão em pânico e o Owen acabaria encontrando um Pachyrhinosaurus meio nervoso no meio do caminho. Espero que se concretize, porque é um dos meus dinossauros favoritos, junto com o Parasaurolophus também. Juan, com relação ao Pachyrhinosaurus, eu faria um comentário semelhante ao que eu fiz pro Stygimoloch. Justamente porque nós já temos um ceratopsídeo na franquia, que é o Triceratops, que todo mundo gosta dele. E usando uma expressão do André, o Triceratops até hoje não teve uma cena digna. De ação, pelo menos, né? Ele teve uma cena muito boa no primeiro filme. No segundo filme ele aparece 1 segundo ali derrubando a barraca da Ingen. No terceiro filme ele tem meio segundo naquela cena aérea na chegada do avião. No Jurassic World ele aparece ali na cena da girosfera muito rapidamente no canto da tela. Cadê? Todo mundo quer ver uma cena boa com o Triceratops saudável, em movimento. Não existiu ainda essa cena. E pelo jeito eles vão fazer agora uma cena com o ceratopsídeo. Pô, legal, finalmente vão ver o Triceratops. Não, vão ver o Pachyrhinosaurus. O que é uma escolha estranha também, porque é um dinossauro que ficou muito popular por causa do Caminhando com Dinossauros 3D, né? Então é esquisito isso, você usar o protagonista de um outro filme, sendo que a gente tem uma espécie muito bacana aqui na franquia já que não foi explorada ainda. E continuando essa análise, se você quer usar um outro ceratopsídeo, tudo bem. Por que não pegar os Styracosaurus, que já faz parte do cânone da franquia, e que é um dinossauro extremamente bonito e interessante? Não, vão colocar mais uma espécie de ceratopsídeo, uma terceira espécie, para fazer a tal da cena. Espero que a cena seja boa, eu gosto do Pachyrhinosaurus, mas eu só queria fazer essa ressalva. Complementando o que o Henrique disse, eu também concordo que as espécies elas são muito mal utilizadas nos filmes, muito, assim, chega a ser ridículo. Eles focam demais em alguns dinossauros que eles daí saturam, como os Velociraptors, que para mim já se tornaram desinteressantes, assim, eu não espero nada deles, não é algo que me interessa ver mais, porque eles já saturaram o arco desse dinossauro. Algumas que o público quer ver nunca aparecem, tipo o Dilophosaurus, nunca voltou direito. Algumas coisas, tipo habilidades dos raptores de abrirem portas, nunca usaram de novo, que é uma coisa que eu acho que qualquer sequência faria, né? E aí, quando eles mal usam algumas e outras eles exageram. Por exemplo, o Tiranossauro fica naquele... tá um pouco mais dosado, pelo menos. Eu acho que se reduzisse um pouco a participação dos raptores, ficaria melhor. Alguns herbívoros, como o Stegosaurus e o Triceratops, são usados para nada. Os Stegosaurus, inclusive, eles acabaram, eles destruíram o bicho, né? Modificando o design dele e colocando aquela espinha quebrada que ele tá agora.
Só que o que acontece é que, agora, principalmente agora, existe uma pressão da Universal para certas coisas. Assim, eles estão mais preocupados em colocar animais que vendem, que chamarão atenção, do que com qualquer coisa relacionada à história e tal. Principalmente nos herbívoros. Herbívoros, para eles só valem se eles tiverem algum diferencial, assim. É bem possível que em algum momento talvez tivessem considerado o Pachycephalosaurus para ter um destaque nesse filme, e alguém foi lá e falou, não, alguém deve ter assistido o Dinossauro da Disney, né, porque esses dinossauros aparecem todos naquele filme, e falou, não, o Stygimoloch é mais legal e tal, mas o Stygimoloch também evidencia que para eles estão nem aí para evidências paleontológicas, né. É totalmente nítido que eles não escutam mais o Jack Horner, que é um consultor também, que não faz porra nenhuma, a gente já sabe que ele não faz nada. Mas o Stygimoloch é o ápice disso, porque o Horner é um dos principais proponentes que o Stygimoloch é só um Pachycephalosaurus jovem, né? Então ele está no filme como espécie distinta, é o ápice, é a evidência principal de que eles fazem o que eles querem. E o Pachyrhinosaurus é um animal que vende, né? Chama atenção, porque ele está na mídia faz tempo. Esses tempos eu até comentei falando dos Styracosaurus aqui, que antigamente o Styracosaurus era o segundo ceratopsiano mais famoso, né? Ele era, assim, tinha o Triceratops e tinha ele, assim. E depois ele foi gradualmente sendo esquecido, e agora o Pachyrhinosaurus assumiu esse lugar, né? Então, não é surpresa. E também alguns dinossauros parece que foram pedidos do Baiona mesmo, ele mesmo quis, assim, alguma coisa mais exótica, diferente. Mas, né, fora que a lista da Ilha Nublar, só Deus sabe o que virou, né? A gente já nem sabe o que tem e o que não tem lá. Mas... Vale lembrar também que com a quantidade enorme de imagens vazadas que essa produção teve, nós já conseguimos ver modelos de estegossauro. O estegossauro apareceu muito nas imagens de bastidores, não bastidores, né? Nas imagens que fãs fizeram de longe do set de filmagens. Um Triceratops, a própria Rex, um modelo de Dilophosauro e de Velociraptor, um pequeno Apatosaurus. Então todos esses modelos são bonecos estáticos, muito provavelmente eles terão uma camada de CGI por cima, mas a maioria desses animais, incluindo o Stygimoloch e o que parece ser um anquilosaurídeo, que pode muito bem ser esse novo animal que o Juan se referiu, esses animais, esses modelos, eles já apareceram em caminhões, então animais que foram capturados e muito provavelmente serão transportados da Nublar para a Sorna ou até mesmo para a mansão. A primeira foto liberada da produção das filmagens, aquela cena da menina em frente aos esqueletos naquele museu, que logo depois nós ficamos sabendo que aquele museu é dentro da mansão Lockwood. Então o Benjamin, ele é um colecionador, não sabemos o que mais pode ter lá dentro ou abaixo da mansão. Talvez o Juan possa dar uma dica, né? Seria muito legal se o Juan pudesse falar do que pode, sobre aquele crânio um pouco exagerado daquele Triceratops, do porquê ele ser daquela forma e do que pode acontecer dentro daquele espaço ali. Sobre a primeira imagem divulgada, nós temos aquele crânio de Triceratops bem centralizado, né? Antes que alguém pergunte, ele realmente é um Triceratops, porém ele sofreu algumas modificações. Como vocês podem ver, o Triceratops não tem aqueles chifres supraorbitais, né, em cima dos olhos tão grandes. Eles não são tão longos assim, nem tem aquele formato certinho que está lá na imagem. E nem os chifrinhos menores que bordeiam a gola, eles são tão pontudos no Triceratops. A maioria deles até tem a gola mais lisa, né? Então aquilo lá foi feito para efeito, para chamar atenção, tanto que o crânio está centralizado e destoa, porque provavelmente aquilo ali vai envolver alguma cena de ação, né? E também, como a gente já sabe, a franquia tem um histórico, né? Quando os dinossauros encontram esqueletos, o que acontece, né? Enfim. E antes que alguém pergunte sobre eu ter falado que é um Triceratops e eles até perguntaram pro Jack Horner que espécie que era, porque tinha muita gente discutindo, falando que não era, mas não tem nenhum
outro dinossauro que se enquadre naquele design, além do Triceratops, e o Jack Horner, que é o paleontólogo consultor do filme, falou que é um falsossauro, é um dino falsificado inventado para o filme, ou seja, uma base de Triceratops com alterações. E também complementando a história do Triceratops, né? Muito se especulou se seria um híbrido, não sei, coisa do tipo, mas não, é um dinossauro normal que sofreu alterações para chamar atenção na cena mesmo, porque o crânio de Triceratops, o verdadeiro, seria menor que aquilo, né? E porque o Benjamin Lockwood, que é o dono da mansão onde estão aqueles esqueletos, ele gosta muito de uma obsessão por dinossauros, então tem vários esqueletos, tem várias estátuas, e tanto pretas quanto coloridas. Fica a dúvida se as coloridas são dinos empalhados, né? Vai saber, porque surgiu uma foto de um Dilophosauro e um Velociraptor posicionados um contra o outro em um diorama, um modelo, né? E eles têm design, pelo menos o Velociraptor é o design do Mundo Perdido, né? Então vai que é um dino empalhado mesmo. E uma outra coisa que a gente pode, já dando gancho aqui, é o novo híbrido, né? Que é o segredo desse filme, pseudo-segredo desse filme, né? Mas, Juan, falando sobre o novo híbrido agora, tu poderias fazer uma breve apresentação dele, até falando um pouco sobre as características físicas dele, já que você teve acesso a algum sketch e você já até me mostrou, seria legal você falar um pouquinho sobre ele. Ele foi mencionado no último filme, e agora veremos um ou mais fisicamente. Assim, obviamente eu não vi o animatrônico, não sei o design do filme mesmo, né? Mas pelo que eu sei, assim, ele não é muito legal, assim, não é muito... É basicamente um Velociraptor maior, um pouco mais alongado, de cor preta, com olhos vermelhos e um pouco mais de cerda, praticamente uma evolução de um Velociraptor de Jurassic Park 3 com os braços da Indominus. É isso, assim. Eu acho que meio que vai contra a ideia de você criar um híbrido se ficou uma coisa tão básica, assim. Mas ok, né? Talvez eles estejam tentando não ousar tanto nesse sentido, né? Já que eles sabem que as pessoas não gostam muito dessa ideia, mas mesmo assim, resta saber agora o que ele faz, né? Quais são as habilidades dele, que deve ter alguma habilidade estranha. Mas, no geral, é um animal que não tem muita graça, assim. O design é meio normalzinho. Um Velociraptor um pouco melhorado, assim, nesse sentido. Nós já tivemos um pequeno deslumbre da Indoraptor com a foto que o Colin Trevorrow liberou, né? Onde aparece o Baiona. E uma pequena imagem da mandíbula, um pequeno pedaço da mandíbula da Indoraptor. E já ali deu para perceber que a disposição dos dentes, pelo menos, assim, a mandíbula parece ser muito parecida com a da Indominus. Então, muito provavelmente, aquilo que é dito no primeiro filme, né, um animal daquele com uma fração de tamanho, pode se concretizar agora nesse segundo filme. Eu acho que apesar do visual estranho, né, que esse novo híbrido terá, pelo fato de ser na cor preta, enquanto a Indominus era branca, a gente já sabe através de algumas imagens que ela terá uma listra igual a da Blue. Apesar de tudo, eu acho que ele vai ser um animal crível, assim como foi a Indominus Rex. Vocês lembram na pré-produção, lá na época quando eles estavam fazendo ainda o Jurassic World, que a gente ficava naquela agonia, naquela ânsia de saber como seria esse animal, como seria um híbrido, a burrada que eles estavam fazendo em criar um monstro. E no final mesmo, né, o Indominus não passa, entre aspas, de um dinossauro carnívoro comum, né, no aspecto visual, eu tô falando, tá? Então eu acho que esse novo animal não vai fugir da regra. Eu acho que apesar dele ser híbrido, ele vai ser crível, então isso é uma coisa boa pra trama, né? Fugindo daquelas ideias de monstros mirabolantes, híbridos que a gente normalmente costuma imaginar. Ok, vamos ver aí o que vem pela frente então. Vamos ver quais notícias a gente tem até a estreia do filme e vamos ver o que aparece de fato no filme. Nós vamos falar agora sobre marketing, né? Sobre o merchandising do filme. Muita coisa já foi liberada.
Não no mesmo nível dos vazamentos de imagens das filmagens, né? Onde nós pudemos ver os dinossauros, caminhões, até mesmo os atores em ação. Mas nós temos a grata felicidade de ter o Juan na nossa equipe, faz parte da equipe do Jurassic Park 4.4. E até aproveitando já, falando sobre a presença do Juan, muitas matérias que nós publicamos no nosso site, muitas imagens que nós produzimos, são coisas que nós já sabemos de antemão através do Juan, tá? A Indoraptor, nós já começamos a dar dicas dela lá em fevereiro, quando nós já sabíamos através do Juan como será o visual desse animal, por conta de alguns motivos. Então o Juan tem muitos contatos e muito provavelmente das imagens que já estão rolando na internet, tá? De desenhos e ilustrações de alguns artistas, se aproximam muito daquilo que nós já vimos. Volto a lembrar, vimos através dos méritos do Juan. Então outras pessoas com certeza já participam desse grupo seleto, né, de informantes, digamos assim. Mas a gente vai entrar num assunto agora onde o Juan tem muito conhecimento, tá? Então prestem muita atenção, fiquem ligados. Para quem gosta, para quem é colecionador, gosta de ter produtos oficiais da franquia, agora o assunto vai ser assim espetacular, porque para quem viu já as imagens, e agradeço o Juan de já ter me mostrado, assim, é de encher os olhos, é de uma alegria muito grande, porque realmente eles capricharam em muita coisa. Tá? Não só no aspecto de imagens para marketing, né? Para mostrar a marca, para mostrar o filme, o produto, mas a linha de brinquedos mesmo está assim fantástica. E aí, Juan, como é que tá a questão dos brinquedos? A gente usa muito os protótipos de brinquedo para prever o que vai aparecer no filme, né? O que tem aí de novidade no mundo dos brinquedos que pode nos ajudar a entender melhor esse filme antes da estreia? Sobre isso, o que dá pra falar, pelo menos, é que uma coisa bem óbvia é que a Blue será um dos personagens principais desse filme. A Universal tá tomando ela realmente como mascote da franquia, até mais que a Rexy, por enquanto, né? Vai que as coisas mudam. Mas ela vai ter bastante destaque nesse filme, principalmente pelo fato de que a Blue vai ter uma cena com o Explorer, fazendo uma referência àquele pôster da Comic Con do ano passado, em que tinha um Velociraptor em cima do Explorer e um ninho dentro dele, né? Então, né, vai que a Blue teve filhotinhos, a gente não sabe, né? O que esperar desse filme. Ainda mais sobre o merchandising, sobre os produtos, é que a gente tá todo mundo ansioso, né, para ver o que a Mattel vai trazer, principalmente por causa da decepção que a gente teve com a Hasbro no ano anterior, né? E o que a gente pode adiantar, sem entregar muita coisa, é que a linha está em boas mãos. A Mattel é uma empresa super competente, está trabalhando lado a lado com a Universal, e a Universal, inclusive, está mais envolvida nisso, para dar a maior fidelidade possível aos brinquedos. Eles estão tentando manter as cores mais próximas do filme, do que vai aparecer no filme, para não rolar que nem rolou anteriormente, que a gente teve uma Blue que era mais cinza escura do que realmente azul, né, como deveria ser. E a Mattel está bem preocupada com isso, e o investimento nessa linha de brinquedos, de produtos relacionados, vai ser uma coisa assim, talvez, ouso dizer que nunca vista antes na franquia. A linha que a Mattel está fazendo é literalmente gigantesca, e não é brincadeira nem exagero. Vocês vão ver a quantidade imensa de produtos que vão ser lançados, de brinquedos. Tem algumas figuras bem inesperadas que estão vindo por aí, que as pessoas, eu acho que elas não imaginam, mas elas provavelmente sempre quiseram. E a gente vai ficar bem feliz, até porque, como a Mattel assumiu a licença, ela não assumiu a licença só desse filme, né, mas também dos filmes anteriores. Então nós teremos, ao decorrer desse ano, talvez até ainda no final desse ano, mas no próximo ano e nos anos seguintes, brinquedos relacionados também aos filmes anteriores, aos 3 Jurassics anteriores, né, fora o quarto filme. O que eu posso falar é que a Mattel se inspirou bastante na Kenner, nas linhas que foram lançadas para Jurassic Park e Mundo Perdido.
e que por sinal são as favoritas dos fãs. Ou seja, isso significa bastante veículos, figuras humanas, que foi uma reclamação também da linha anterior. Agora não teremos bastante humanos. E muitos dinossauros, inclusive muitas figuras inesperadas, que vão ser bem legais, os fãs vão ficar bem felizes, porque realmente acho que nem eu acreditaria se alguém falasse, tal dinossauro vai ser lançado na linha de brinquedos. Eu ia dizer, tá, né? Nunca. Mas isso vai se tornar uma realidade, então aguardem e verão. E as figuras também, elas são bem produzidas, bem detalhadas, vão vir em escala umas com as outras, ou seja, dinos grandes serão maiores. Juan, isso é uma ótima notícia, principalmente porque essa franquia já tem aí mais de 20 anos de idade e nós tivemos poucos brinquedos à altura do que a gente vê nos filmes, porque os filmes são excelentes, trazem um realismo excepcional, mas isso não foi traduzido na linha de brinquedos, né? Houve brinquedos interessantes aí, algumas unidades interessantes, mas nunca foi lançado um conjunto completo de material bem feito. Então essa notícia ela realmente vem para agradar muitos fãs, principalmente aqueles que se dedicam a colecionar essas figuras, a colecionar dinossauros de brinquedo, dinossauros em miniatura. E é bom que não só nós tenhamos mais espécies, como também que essas espécies sejam fiéis ao que a gente vê nos filmes, que parece que é o que vai acontecer. E também outra notícia muito boa que você deu é que nós teremos figuras, algumas unidades de brinquedos que serão realmente muito grandes, né? Você vai ter brinquedos pequenos, como o tamanho comum comercial que se vê, mas vai ter alguns modelos bem grandes. E isso é o tipo da coisa que deixa o fã realmente nas estrelas, né? Muito bem. E além da questão dos brinquedos, tem também a publicidade em si. A gente sabe que a Universal é muito falha com a divulgação da franquia, né? A divulgação de Jurassic World teve vários erros bem grosseiros. Eles investiram pesado na divulgação, mas só ali às vésperas do lançamento, o que eu acredito que seja um erro, né? Principalmente comparando com outras franquias do mesmo estúdio. Você poderia falar um pouco sobre isso, Juan? Sobre os erros que a Universal cometeu com Jurassic World e está repetindo agora na divulgação desse novo filme? E mudou alguma coisa? Temos aí, dessa vez, alguma correção de algum desses erros? Não mudou nada e ficou pior, porque a gente só teve uma imagem oficial, que foi muito boa, mas depois disso não teve mais nada, além do pôster, né? Soltaram o pôster e esqueceram de tudo. Uns postzinhos aqui e ali no Instagram, mostrando um cantinho do cenário, uma pedra, literalmente, não é brincadeira, é verdade. E não teve mais nada. Assim, não tem ninguém falando do filme, não tem entrevista, não tem nada. No filme anterior, a gente até teve um pouquinho mais de coisa, tinha mais umas imagens nessa época, tinha tido uma visita ao set, e umas coisinhas a mais. Agora a gente não tem absolutamente nada. Fora, né, os spoilers que correram soltos, porque eles fizeram tudo às vistas, filmaram em trilha onde tinha gente passando, deixaram um monte de coisa à mostra. O que é bom e ruim, né? É bom porque a gente ficou sabendo um pouco mais do filme e ruim porque estraga a surpresa, mas algumas coisas eu acho que eles deixaram à vista para distrair a gente de coisas mais importantes que estavam sendo feitas ali. E, assim, o resto da divulgação deve seguir mais ou menos o esquema do filme anterior. Pelo que a gente sabe, tem uns indícios fortes que o trailer vem lá por novembro, no Dia de Ação de Graças, e vai ser exibido junto com as cópias de Star Wars. Né? Estreia antes na TV, online, mas depois de ser junto com Star Wars, que é uma boa coisa, né? Que pelo menos tem um alcance bem grande. Mas vai ser no mais vai ser igual, porque vai chegar perto do filme, eles vão começar a bombardear de TV spots e outras coisas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer especialmente aí ao Juan, que retornou aos nossos podcasts. Você é muito bem-vindo de volta. Obrigado por tantas informações inéditas em primeira mão. Imagina, obrigado eu por me receberem. Aguardem os próximos podcasts e espero que com mais informações, né? Porque a gente está nessa época de seca que não tem absolutamente nada. Mas agora a gente já está meio que um pouco perto do trailer, que deve sair lá para novembro. Então, da próxima vez a gente deve ter mais coisa interessante para falar. Mas valeu mesmo.
Agradeço também ao André com seus comentários sempre construtivos. Obrigado, pessoal. Obrigado ao Juan, obrigado ao Henrique por esse podcast tão maneiro. Realmente é uma pena que a gente não pode falar tudo que a gente realmente sabe, né, Juan? Tem algumas coisinhas ainda que são obrigadas a ficarem off, mas com certeza no futuro breve, nós esperamos, a gente possa fazer mais um podcast como esse e trazer mais notícias bem legais. Valeu, pessoal. Até a próxima.